Olá pessoal, hoje iremos entender um pouquinho sobre os objetos ou figuras geométricas que o Deluxe nos disponibiliza, o que a gente pode fazer com eles, como a gente pode inserir, alterar as configurações e qual a importância dos mesmos. Quando a gente abre um projeto externo, ele cria um piso, um solo, que seria o nosso chão. Abrindo a visualização 3D é mais fácil de visualizar. Mais um aspecto, toda vez que a gente seleciona um objeto, o que seria um objeto? Tudo que faz parte do cenário. O piso, por exemplo. Quando eu seleciono o piso ou qualquer outro objeto, ele muda a cor, altera a cor para vermelho. No caso de cenários internos, abrir a visualização 3D, quando eu seleciono um objeto, que objeto seria aqui, por exemplo? Além do piso, eu tenho as paredes. Tudo isso são considerados objetos do nosso cenário. Voltando para o cenário externo. Como que eu adiciono esses objetos? Vindo nessa secção, o nome é sugestivo, objetos, eu tenho uma subcategoria de objetos que a gente pode adicionar. Alguns objetos ou algumas coisas são específicas para tipo de cenário. Como por exemplo, não tem como adicionar uma porta ou uma janela no cenário externo. Não tem como adicionar. Ele não vai. Para exemplificar. Nessa subcategoria a gente encontra diversos tipos. Começando com o corpo padrão. O que seria o corpo padrão? O corpo padrão, como o próprio nome sugere, são os objetos geométricos, as formas geométricas padrões, que a gente encontra. Citando aqui, temos o paralelepípedo, o prisma, cilindro, na forma horizontal, deitado, o cilindro na forma vertical ou em pé, temos o cone, temos o corpo de extrusão, depois eu explico o que é esse corpo em específico, temos a placa de vidro, A placa de vidro é para simular um espelho, uma vitrine, vidros em geral, porque a gente consegue configurar a reflexão, a transparência do mesmo. Modo de exemplificação: arrasto, solto. Essa é uma das formas de inserção. Se eu ampliar, fica mais fácil de visualizar. Quando eu faço isso, arrasto e solto, ela introduz o objeto com essas dimensões padrão, que é de 1 de comprimento, 1 de largura, 1 de altura, a meio metro de altura, Se eu voltar que você consegue ver, ele não tá no chão, tá um pouquinho acima do chão. Beleza, inseri. Eu consigo movimentar ele. Eu consigo alterar essas dimensões desse objeto quando eu quiser, de forma tranquila. Você me pergunta, mas para que serve isso? Para que eu utilizaria isso? Numa sala, por exemplo, quando a gente quer simular uma máquina, quero simular uma máquina de 1 metro por 2 de largura e 5 de altura. Certo? Eu simulei essa máquina. Por exemplo, se eu tivesse uma máquina dessa, queria simular, certo? Porque se a gente tem uma máquina dessa num setor interno, ela vai obstruir a iluminação, certo? Então a gente tem que representar mesmo, para saber os pontos onde vai faltar luz, por exemplo, aqui no corredor, e aspectos relacionados. Temos outros formatos de objetos, temos o prisma, temos o cilindro na forma horizontal, cilindro na forma vertical. Por exemplo, se eu querer representar uma viga ou uma coluna de concreto ou similares, e assim por diante. Se eu querer representar, por exemplo, vamos supor, eu quero representar um mezanino, mezanino simples. Eu posso utilizar esse cara. Eu venho aqui que na forma de construção é mais fácil quando a gente está construindo, visualizando na forma de cima. Eu quero um mezanino que corte aqui, por exemplo. Certo? Utilizo as linhas auxiliares. Vou medir quanto que eu tenho aqui. Tenho 3,12. 3,12. Certo? Aí eu tenho 10. Arrasto aqui, certo? E aí a altura, a gente sabe que a altura não pode ser muito alta. Então eu vou colocar 20 centímetros. Aí vem no 3D, tem o mezanino pronto. Aqui a altura desse mezanino a 2,5. Por exemplo, a 3, eu teria o mezanino a 3. Então, ele tem essa
essa secção de objetos padrão justamente para criar, para você ser criativo na representação do que você precisa. Então é para isso que eles servem esses corpos padrões. Agora eu vou... O corpo de instrução. Como que funciona o corpo de instrução? Ele é um objeto moldável. Quando a gente tem formatos, a gente quer criar um objeto que não tem um corpo usualmente conhecido. Por exemplo, eu quero um objeto desse formato. Como que eu crio? Utilizo o corpo padrão e eu, com as linhas auxiliares ou mesmo na mão, assim na raça, a gente altera o objeto para o formato que a gente quer. Por exemplo, a altura, eu vou colocar ele com 3 metros e esse formato. Eu dou um OK, ele introduz com esse formato, vendo a visualização 3D, está aqui o corpo. É para isso que serve a extrusão. A gente molda conforme a nossa necessidade. Lembrando que no corpo de instrução a gente sempre define como se fosse um quadrado ou um retângulo. Então essa dimensão que está aqui vai ser desse retângulo. Então aí conforme você vai moldar, você vai ter que entender um pouquinho de geometria para alterar o corpo de instrução conforme a tua necessidade. Excluindo, aí eu tenho a placa de vidro, seria com as dimensões padrão aqui. Na placa de vidro a gente consegue alterar o que? Corpo de vidro. A cor, né? A cor influencia diretamente na reflexão do mesmo. O efeito espelho, posso deixar ele mais efeito espelho, que ele reflete mais ou menos. E a transparência, às vezes a gente necessita, se for um vidro, por exemplo, a gente precisa saber o quanto de transparência que influencia diretamente na iluminação que vai atravessar sobre o vidro. Então, esse é o corpo utilizado para representar uns vidros, um espelho e similares, coisas similares. Aí, saindo dessa categoria de corpo padrão, eu vou para elementos de sala. Aqui nos elementos de sala, como o próprio nome sugere, são elementos que dá para introduzir dentro de sala. Não tem como você introduzir um elemento de sala num cenário externo, não vai. Então temos que saber, temos que ter a mínima noção dos objetos a serem inseridos. Tem coluna redonda, que seriam simular vigas, coluna quadrada. Eu tenho inclinação de telhado, tenho rampa, e tudo moldável conforme a sua necessidade. Eu tenho viga de suporte para ficar na parte de cima, nível, simular um desnível do piso. Tenho a abóbada tem aspectos um pouquinho mais importantes. Como seria a abóbada? Primeiro, eu tenho que saber as dimensões da minha sala. Digitar geometria, tenho 10 por 10, então eu quero inserir uma abóbada de 10 por 10. Aqui. 10, uma altura de 4, né? Uma altura de 0.5, não, vou considerar uma altura de 1. Venho aqui. Vou rotacionar. Tenho a abóbada. Eu tô vendo que a abóbada tá cortando. O que que eu faço? Eu venho aqui, desço, seleciono a abóbada. Posso remover a rampa e a viga de suporte. Seleciono a abóbada. E o que que eu faço? Eu posso descer a abóbada para aparecer ela mais. Um pouquinho mais. Aí, eu tenho a abóbada. Só que eu desci tanto a abóbada que passou do limite da sala. Então, o que que eu faço? Eu subo um pouquinho. O ideal seria 4.5. Aí eu tenho a abóbada. E assim, esses são os corpos. Voltando para objetos, o que que eu tenho mais de importante para a sala? Tenho abóbadas com arestas, tenho a semi-abóbada, que seria apenas a metade dessa abóbada. E tenho meia abóbada, ou abóbada completa. É dessa forma que a gente introduz as abóbadas. Eu tenho um outro subsetor, uma outra subclasse, que seriam as janelas e portas. Nas janelas e portas, o que que ele faz? Deixa eu só remover a abóbada. Nas janelas e portas, não tem como, ele já é pré-definido. Ele tem um auxiliar de edição que quando você arrasta, que você altera as configurações da porta, ou arrastando ele vai com essa dimensão. Quando você arrasta, ele vai arrastar direto para uma parede. Não tem como mover a porta ou a janela no meio da sala. Então o auxiliar de edição arrasta a janela ou a porta para uma das paredes.
Vindo aqui em 3D dá para visualizar. Então eu pego a janela, arrasto, ele vai colocar na direção da parede mais próxima onde você levou a janela. No caso, seria essa do meio. E é simples, é mera representação. Se você procurar na parte de dentro, tem como, na parte de fora não tem como visualizar, só na parte de dentro. Para simular, para criar um cenário mais próximo do real possível, a gente adiciona as janelas ou as portas. Não necessariamente eles influenciam diretamente na iluminância. É meramente representativo. Eu tenho um subsetor que é elementos para cenário externo, que seria o elemento de solo. Quando a gente cria um cenário externo, ele já inclui esse elemento de solo, que inclusive aqui ele está com dimensão de 25 por 25, porém a gente pode alterar, a gente pode mudar a dimensão desse elemento de solo. Assim, arrastando ou inserindo exatamente a dimensão que você prefere nessa caixa aqui. Eu consigo adicionar o elemento de solo reto ou redondo, que seria isso. Ele colocou aqui. Se você colocar na parte externa, ele não adiciona. E assim você vai adicionar. Só que como eles têm a mesma, no caso não tem. Que você pode observar, ela adicionou. Que também você pode alterar muito bem as dimensões desse elemento de solo. De forma tranquila. Vamos ver. Que no caso é um elemento, são elementos ou são corpos ou objetos que você só pode inserir em cenários externos, certo? Como o próprio nome aqui diz, elementos de cenário externo. Se você trazer para uma sala, ele não adiciona. Ele não vai adicionar, porque é um elemento que faz parte de cenários externos. Se eu clicar em inserir, ele vai dar um erro. Ele vem aqui, ó. Impossível adotar os dados. É favor verificar os dados introduzidos e tentar novamente. Por quê? Porque não condiz com as configurações do programa para inserção numa sala. É justamente para cenários externos. Aqui eu tenho para campos de desporto. Para campos de desporto. Para que servem? Quando a gente tem um cenário externo, certo? Tem aqui um cenário externo. A gente quer representar uma quadra, por exemplo, a gente precisa representar as linhas que delimitam a quadra. Por exemplo, o mais intuitivo aqui seria o campo de futebol. Se eu arrastar aqui, ele vai introduzir as dimensões que já estão aí configuradas. Eu introduzi, a gente pode alterar a dimensão. No caso, eu coloquei a padrão. Ele introduz esse campo. Por quê? Para facilitar na visualização do cenário. É meramente ilustrativo. É para simplificar a visualização, certo? Aí eu vou selecionar o elemento de solo e arrastar para conter as mesmas dimensões da quadra. Aqui. É mais fácil de visualizar. Dessa forma, eu tenho as linhas que delimitam, que representam o campo. E a gente pode introduzir essas linhas para os mais diversos desportos. Área geral de desportos, campo de futebol, handball, basquete, vôlei, tênis, badminton ou pista de corrida, certo? Esses pontos que a gente vê aqui é uma trama de cálculo que ele cria. Para quando a gente exportar os resultados luminotécnicos, ele cria uma trama de cálculo para nos dar os valores onde está delimitado por essa trama de cálculo da iluminância. Então, caso você não quer os valores, você pode deletar muito bem essa trama de cálculo. Tem uma outra subtrama aqui, que é da parte interna. Também você pode eliminar caso preferir, só que é importante para a obtenção dos resultados luminotécnicos. É só para exemplificar, ou seja, para explicar que a gente pode remover essa trama caso necessário. A gente pode introduzir a de vôlei, excessivamente. Quando a gente introduz, ele introduz com esses valores padrões. A gente pode alterar de preferência. Aí tem superfícies de cálculo. Para que serve as superfícies de cálculo? A gente tem um cenário interno. E a gente quer, por exemplo, a obtenção, a iluminância em um determinado ponto específico. Aqui eu tenho essa superfície de cálculo. Eu arrasto, ele traz aqui. Aí estão as dimensões. Eu tenho uma superfície de cálculo de 1 por 1 a 75 centímetros de altura. Então, quando a gente introduz isso,
o Geolux vai gerar um cálculo luminotécnico apenas para essa área que a gente criou. Essa é a importância da gente introduzir superfície de cálculo. Aí a gente tem área de trabalho, tem superfície de cálculo para o GR, que seria ofuscamento, e assim sucessivamente. Tem vários aqui, tem para avaliação de campo externo. Aí tem pontos de cálculo. Pontos de cálculo, a diferença de um ponto e de uma superfície é que um ponto representa uma localização específica. Uma superfície representa a superfície, é sugestivo. Ele representa uma área, um ponto específico, ele vai calcular naquela direção, é um ponto específico. Que eu tenho um ponto de cálculo GR, ele representaria um observador, alguém observando uma área, o quanto de ofuscamento essa iluminação vai causar para essa pessoa. Depois eu tenho uma trama de cálculo. Trama de cálculo é aquela que aparece nos campos de desportos, né? Que calcularia também uma área, vários pontos. Tem o ficheiro de trama de cálculo. A gente depois explicaria isso com mais detalhes possíveis. Depois eu tenho ficheiros de objetos. Eu tenho ambiente externo ou ambiente externo. Nesse ficheiros de objetos tem diversos, tem ainda inclusive subcategorias dessa subcategoria. Entrando no externo, ambiente externo, eu tenho árvores, que eu posso introduzir, é mais fácil de visualizar no cenário externo. Tenho árvores, introduzir, eu consigo alterar as dimensões dessa árvore. Visualizando, tenho aqui árvore, vários formatos de árvores. Tenho veículos, vários formatos de veículos. Edifícios é uma outra subcategoria. Tenho residência familiar, então aqui. Indústrias, é importante representar as indústrias. Módulos, que seria módulo de telhado, formas de telhado, térreo, seria uma construção já feita, a gente aí só adicionaria o que quiser. Tem aqui um monte. Pavimento superior, pavimento intermediário, edificações sacras, que seriam as igrejas, né, e templos. Casas urbanas, tem áreas desportivas, que é um campo de futebol que ele já faz a criação, em vez de a gente criar lá no cenário externo com a trama. Móveis urbanos, tem o lixo, bancos, um monte. Tem até o ponto de ônibus. Tem vários setores aqui, seriam os externos. Tem os setores internos, né, que seriam o ambiente interno. Tem objetos para ambiente interno, acessórios de escritório. Isso é importante quando a gente quer calcular, por exemplo, a iluminação no escritório. Por quê? Aqui nos móveis, eu preciso colocar as cadeiras, eu preciso colocar as mesas. Por quê? Quando a gente representa a iluminação no escritório, por exemplo, é importante saber o nível de iluminação na mesa, que seria o nosso plano de uso, e no chão. A gente precisa saber a diferenciação entre o nível de iluminação entre os dois. Então, como que a gente calcula isso? Colocando uma mesa e colocando um plano de cálculo por cima dessa mesa. É assim que a gente verifica. Tem várias coisas, escrivaninha, graphics, nomes detalhados, mesa de desenho, bancadas, e só explorar diversas subcategorias, que são objetos mais elaborados, objetos mais bem elaborados, mais representativos possíveis. Aí tem outro detalhe importante. Qualquer objeto é que a gente vê. Por que esses objetos são mais detalhados? Porque tem cores e são um pouquinho mais representados. Porém, eles são criados da mesma forma com os objetos padrões. São criados, por exemplo, se eu ver uma árvore, eu podia criar por exemplo aqui, isso é uma viga. Isso é um círculo, só que ele já é completo. Aí ele alterou a cor, alterou a textura do objeto, deu esse resultado mais complexo. Quanto à cor, a gente podia alterar a cor de qualquer objeto. Só vindo em superfície, clicar na superfície que a gente quer alterar e mudar a cor. Seleciona a cor. Depois de selecionada a cor, a gente altera o tom dessa cor, que influencia diretamente no grau de reflexão. Por exemplo, eu vou selecionar uma cor verde, certo? Só que, consoante a claridade, o tom desse verde vai me dar um grau de reflexão maior, 90%. Transparência 0%, e a gente consegue alterar detalhes. Efeito espelho, que seria refletivo, e assim em diante. O material que a gente quer utilizar para esse objeto, e assim sucessivamente. Esse objeto, que já são objetos pré-criados do Geolux, o que acontece com ele? Como eu expliquei, aqui eu alterei a cor da superfície, deixei ela branca. Como eu já expliquei, eles são criados com esses mesmos objetos, só que eles são complexos. Tem várias superfícies aqui. Foi desenvolvido, cada um com a sua cor, sua reflexão. Não dá para criar, depende da criatividade de cada um.
Depende da criatividade, de quanto a pessoa é criativa em criar o objeto, certo? A criar um setor mais bem elaborado. Quanto à criação de objetos, os aspectos mais básicos possíveis são esse, e outros aspectos que passaram aqui vão ser abordados em outros tutoriais.